Tarde. Uma grande satisfação estar com você aqui por meio dessa página que nós mantemos aqui no Facebook e convidando você para poder fazer uma reflexão em um texto da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos dar graças a Deus pela vinda de Cristo ao mundo para nos ensinar o seu Evangelho, embora nem todos aprendam o Evangelho. Mas por alguma razão você é meu amigo aqui na página do Facebook. E assim espero, por causa que este vídeo ele é restrito aos amigos e aos amigos de meus amigos. E eu quero convidar você, que é meu amigo de Facebook, a ler comigo aqui o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 9. Desde ontem eu estou pensativo sobre esse texto e assim, se você disponibilizar de um tempo, nós vamos aqui refletir juntos em João, capítulo de número 9. O chat vai ficar aberto, tá bem? E assim a gente vai poder estar interagindo. E se você não tiver com tempo agora, armazena aí e você assiste depois. A cura de um cego de nascença. Vamos ver que negócio extraordinário que aconteceu com este homem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se abriram os teus olhos? Ele respondeu e disse-me: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, ao que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto chamaram seus pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos. Ou, quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntam-lhe a ele mesmo. Vamos até aqui nesse texto. Você vê que a história ela é assim extraordinária.
porque começa dizendo de um rapaz que nasceu cego. E o Senhor Jesus, ele foi interpolado pelos seus discípulos com uma pergunta de época. A pergunta é: doença é causada por causa de pecado? Principalmente esse tipo de doença é consequência de pecado? O Cristo diz não. Essa doença não é consequência de pecado, nem dele e nem dos pais deles. Isso aí é algo que é congênito. No entanto, seja qual for a origem da doença, o importante é que as obras de Deus se manifestem. E assim trouxeram o cego até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele nem conversou com o cego. Ele simplesmente pegou o menino, tá bem? Untou os olhos dele com barro e falou que ele fosse se lavar. Pronto, o bem estava feito. O bem estava pronto e acabado. Não precisava de remendos, não precisava de recomendação. E o bem não precisava de reconhecimento e muito menos de recompensa. O bem é um valor absoluto. Quer dizer, o bem não é algo mendicante. O bem, ele é algo absoluto. O homem de bem faz o bem sem esperar reconhecimento. O homem de bem faz o bem sem esperar recompensa. O homem de bem faz o bem e não precisa colocar esparadrapos, remendos e outra coisa. O homem de bem não precisa justificar por que ele está fazendo o bem. Porque o bem, ele é um valor absoluto. Quando você perceber que uma pessoa está fazendo o bem e ela está querendo reconhecimento pelo bem que ela está fazendo, ela não está fazendo o bem. Quando você perceber que uma pessoa está fazendo o bem e ele quer ser recompensado pelo bem que ele está fazendo, ele não está fazendo o bem. Quando você perceber que uma pessoa está fazendo o bem e ele precisa colocar remendos neste bem, correções, ele não está fazendo o bem. E por último, quando você perceber que uma pessoa está fazendo o bem, mas ele tem que se explicar, justificar o bem que ele está fazendo, ele também não está fazendo o bem. O bem é bom. O bem é bom sozinho. O bem é uma bondade absoluta, completa, total, irretocável e irrefutável. Pronto, o Cristo foi e fez o bem. Despediu o menino vendo, dizendo: vai lá se lavar no tanque. O menino foi, se lavou no tanque e viu. E o que o Cristo fez? Foi embora com seus discípulos. Aí os amigos do cego, ou as pessoas que o conheciam, ficaram estupefatos e maravilhados. Escuta, como que se deu isso? Aí o menino deu testemunho. O homem chamado Jesus untou meus olhos com lodo e disse-me para lavá-lo no tanque de Siloé. Eu fiz como ele me ordenou e agora eu vejo. Isto era um dia de sábado. Essas pessoas, elas podiam ter guardado o testemunho do menino com fé, com caridade e com piedade. Mas era gente, meu irmão e minha irmã, meu amigo de Facebook, era gente descrente. Era gente desconfiado. Era gente com segundas intenções. Ao invés de se alegrarem com o bem que o menino tinha recebido, quer dizer, o menino era cego, passou uma vida inteira como cego, agora está vendo. Ao invés de celebrarem a bondade que Jesus fez, o bem que o menino recebeu, pegaram o menino e levaram ele para uma inquisição, um inquisitório, junto ao tribunal dos fariseus. Os fariseus eram perseguidores do Senhor Jesus de longa data. De longa data. E tristemente, há pessoas tão perversas na sociedade, tão ruins na sociedade, que quando você está ruim, elas comentam a sua comiseração, seu grau de miséria. Ou ele pecou, os pais pecaram. É culpa dele, problema dele. Agora, se você estiver bem, se você tiver superado uma crise, se você tiver saído de um lago de um charco de lodo, como diz o Salmo 40, se você houver superado a pior de todas as suas tragédias e tristezas
e essas pessoas verem que você está bem, ao invés de elas celebrarem com você, tem gente tão ruim que vai levar você para o tribunal inquisitório para ver quanto você pagou pelo bem que você recebeu. Tão triste que hajam pessoas nessas condições, não é verdade? Muito triste. Bom, o menino foi levado para o tribunal de inquisição e a Bíblia diz que era sábado. Deram testemunho diante dos fariseus, os chefes da religião, e os fariseus ficaram furiosos, porque disseram: como que pode um homem desse fazer o bem sendo sábado? O sábado é maior do que o homem. O sábado ele é maior do que a consciência. O sábado é maior do que a saúde. O sábado deve ser maior do que a vida. Ele não respeita o sábado. Julgaram o bem que o Senhor Jesus havia feito por um preceito legal, uma regra do Velho Testamento, algo que eles mesmos não guardavam. A hipocrisia reinava. O Cristo já chegou a dizer o seguinte: essa turma é uma turma bem hipócrita mesmo. Eles coam os mosquitos, observando os detalhes dos erros dos outros, mas eles mesmos escondem os seus camelos dentro da garganta, engolindo eles. Por isso, ficaram julgando o Senhor Jesus por ter feito o bem no dia de sábado. Amigo, meu irmão. Amigo não entrega amigo. Amigo não persegue amigo. Amigo não tece críticas desfavoráveis, perniciosas e maldosas a um amigo. Aqueles homens que levaram o cego para os fariseus não eram amigos. Não podem ser amigos. Toma bastante cuidado com as pessoas a quem você chama de amigos ou que se apresentam como um amigo para você. Sabe que provavelmente, se você é humano assim tanto quanto eu, já tive o desprazer de ter falsos amigos na minha lista de amigos. Gente a quem eu cumprimentei muito bem, tratei muito bem, sempre fui cordial, sempre fui atencioso e sempre fui verdadeiro. Mas gente que serviu como espiões dos fariseus para poder saber a liberdade que eu tenho no Evangelho e no Espírito Santo. Provavelmente isso deve ter acontecido com você. Infelizmente, prestaram um desserviço ao reino de Deus, um desserviço às coisas do Senhor. Por quê? Porque serviram como espiões, agentes de Satanás, para falar mal de uma pessoa que sempre falou bem deles e para eles. Como o Evangelho nos recomenda nós orarmos por quem nos persegue e bendizermos aqueles que nos maldizem, eu, quando fiquei sabendo de coisas parecidas com essa daí, fiz o que o Evangelho me orientou. Orei pelos perseguidores. É o que eu passo para você também. Aqueles homens não agiram com bondade para com o menino cego que agora havia. Levaram ele para ser interrogado pelos fariseus. E os fariseus é um tribunal inquisitório. Não de crentes, mas de descrentes travestidos de crentes. Consequentemente, ficaram interrogando o menino, dizendo: quem foi que te curou? Jesus me curou. Como que ele fez isso? Untou os meus olhos com um barro e mandou me lavar no tanque, me lavei e agora vejo. Mas por que ele fez isso num dia de sábado? Não tinha outros dias? Não pode ser de Deus. Critério errado para julgar o bem. Pessoas más não têm critério para julgar pessoas boas. Pessoas ruins não têm critério para julgar gente de bem. E é o que nós estamos vendo acontecendo a céu aberto, sendo filmado, televisionado e transmitido via internet e via rede para o mundo inteiro, de gente ruim julgando gente de bem. De pessoas que não têm índole, julgando pessoas que têm um mínimo de índole a mais. Gente que nada nunca fizeram em prol do bem da nossa nação, nem dos semelhantes, somente para si mesmos. E essas pessoas, infelizmente, estão agora encadeiradas, cheia de paletó e gravata, colocando máscara na cara. Por que não coloca a máscara inteira, ao invés de tampar só o nariz e a boca? Devia se corar de vergonha e colocar uma máscara na cabeça inteira, uma burca feminina na cabeça. Devia fazer como os avestruzes, colocar a cabeça debaixo da terra. Mas é isso que está acontecendo no nosso país. Gente que não presta, julgando pessoas que são um pouquinho melhor do que eles, que ao menos fizeram algo a mais do que eles jamais fizeram na vida inteira. Fato é, o menino não se acovardou
diante do tribunal inquisitório, porque a verdade, meus irmãos, é que Jesus, ele vale a pena receber seu testemunho, qualquer que seja a situação e circunstância. O menino falou o nome de Jesus, enfrentou o tribunal inquisitório. Aí o tribunal inquisitório, sabe, de gente ruim, chamou os pais do menino e perguntou o seguinte: escuta, é seu filho? É meu filho. Era cego? Era cego. Como que ele agora vê? E os pais tremeram na base. Os pais tremeram na base porque eram frequentadores de igreja, tinham credencial, tinham pedigree, sei lá, tinham importância social. E os pais tremeram na base porque os fariseus haviam proibido as pessoas de andarem com Jesus, de falarem no nome de Jesus, de reconhecerem Jesus. E com isso encetaram uma perseguição doméstica contra o Senhor Jesus e as pessoas de bem. É o nosso tempo. Se você falar bem de uma pessoa de bem, os maus querem te perseguir, te escorraçar, enlamear o teu nome. Então nós temos que tomar bastante cuidado para nós não nos acovardarmos diante dos covardes. Chamaram os pais e os pais disseram: o menino é grande, conversa com ele, tem idade. Por quê? Porque temiam os fariseus, porque os fariseus estavam ameaçando: quem falar com esse homem vai perder a credencial. Se eu souber de algum de vocês que tem comunhão com esse homem aqui, vai ficar de banco tanto quanto ele. E assim, através de um discurso mentiroso, proibiam as pessoas de irem buscar salvação em Jesus, amizade com Jesus, luz com o Senhor Jesus. E os pais não deram testemunho do próprio filho. E é assim que age essa turma de Satanás. Eles quebram a comunhão de irmão com irmão, de pai com filho, de família com família. Quebram a comunhão entre os homens, de amigos e colocando amigos contra amigos, transformando em amigos em falsos amigos. Por isso, nós não devemos fazer questão de ter milhares e milhares de amigos. Basta-nos aqueles que oram por nós em espírito e em verdade e sabem muito bem, de consciência limpa, quem você é e quem você deixa de ser. O texto termina dizendo, a parte que eu li para vocês, é que eles voltaram a perguntar para o menino uma segunda vez. Uma segunda vez. Fizeram uma inquisição. Sabe? Montaram um plenário sanatorial. Eu não falei senatorial de senadores, não. Eu falei sanatorial, de sanatório. Montaram um tribunal sanatório para perguntar para o menino: escuta, como que você vê agora? Aí o menino pegou e falou: eu já falei uma e duas vezes, vocês querem ouvir para a terceira por quê? Vocês também querem ser discípulos dele? O menino estava cheio de coragem, porque quem recebe o bem, meus irmãos, não se acovarda, avança, porque o bem prevalece. Bom, que a graça de Deus seja com você. Bom, obrigado pela sua atenção. Podendo entrar em contato, pode entrar em contato. Uma saudação para todos vocês.